Pois é, meu povo, onde estão os profetas que profetizaram a reeleição do presidente Bolsonaro? Vários pastores bolsonaristas, sobretudo pentecostais e neopentecostais, profetizaram como se fosse a palavra de Deus para Bolsonaro, assegurando a ele a reeleição. Um dos mais famosos, o Silas Malafaia, conhecido pelas vociferações de ódio, disse que a vitória de Bolsonaro estava decretada. Malafaia declarou que, em nome de Cristo, que se houvesse fraude no segundo turno, as urnas travariam por 8 horas. Em agosto de 2021, num evento de pastores em Goiânia, em que Bolsonaro compareceu, o pastor Sinomar, um dos mais conhecidos na região, disse, abre aspas, ele profetizou: Deus me mandou te dizer, eu te escolhi uma vez e vou te escolher de novo para mudar essa nação. Brevemente, esta nação será a mais próspera do mundo. Fecha aspas. Disse mais, abre aspas, o que sempre sonhamos vai se materializar porque Deus viu o coração do presidente. Deus decreta hoje aqui a vitória da nação brasileira. O mundo vai aplaudir por sua sábia decisão. Fecha aspas. A profecia ainda teve um espaço para jogar uma feitiçaria gospel nos opositores. Ele disse, abre aspas, os que contrapõem vão ser transformados em nada. Deus vai limpar essa nação. Fecha aspas. No mesmo evento, o pastor anfitrião, Oídos José do Carmo, chegou a comparar Bolsonaro ao profeta Eliseu, que viveu 700 anos antes de Cristo. O pastor disse que, da mesma forma que Eliseu foi salvo milagrosamente de ser capturado ou morto pelo exército assírio, Deus também livraria Bolsonaro de seus inimigos, alimentando ainda mais a paranoia do presidente em relação aos seus inimigos fictícios, dando a entender que Bolsonaro se tornaria invencível politicamente. Nesse mesmo tempo, em 2022, um dos pastores líderes das Assembleias de Deus, líder da Assembleia de Deus, o pastor Abner Ferreira, integrante de uma poderosa oligarquia pastoral que tem Manuel Ferreira como patriarca, profetizou ao convidado, o procurador, quer dizer, engavetador, Augusto Aras, ao qual chegou a beijar a mão numa das cenas mais grotescas já vistas num púlpito de igreja. Tamanho o nível de bajulação. Abner disse ao Aras que em 2023 ele viria à mesma igreja, não como procurador, mas como ministro do STF, nomeado por Bolsonaro, que seria reeleito em 2022, segundo suas previsões proféticas. O mesmo Abner profetizou a Bolsonaro em São Paulo que ele teria um segundo mandato e que o mundo todo, abre aspas, saberia o que estaria acontecendo, fecha aspas, referindo-se a hipotéticas proezas governamentais de Bolsonaro. Mas não foram apenas esses que profetizaram em nome de Deus. Edir Macedo chegou a fazer um desafio no mês de outubro, onde ele disse, abre aspas, no dia 30 saberemos qual é o Deus verdadeiro, se o Deus da direita ou o Deus da esquerda, fecha aspas. Como se Deus tivesse partido ou ideologia, ou se Deus fosse uma espécie de serviçal a serviço do pastor, que na verdade é um mercenário da fé. O pastor Wellington Bezerra, presidente da Convenção das Assembleias de Deus, aquele pastor que uns dias atrás apareceu num vídeo
dizendo que para prefeitos conseguirem verbas federais, tinham que ir até os prefeitos, até os pastores das Assembleias de Deus e pedir para mediar. Esse mesmo pastor disse que Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Já o pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade, disse ante a sua congregação que tivera de Deus uma visão onde estava escrito o nome de Bolsonaro como reeleito à presidência do Brasil. A pastora pastora Antonieta Rosa, da igreja do Silas Malafaia, profetizou para Michele Bolsonaro, dizendo ter tido um sonho de Deus, em que viu o nome e o número de Bolsonaro, 22, como confirmação da sua reeleição. Mas esses são apenas alguns exemplos das inúmeras profecias que fizeram a cabeça do casal Bolsonaro. Por essas profecias repetidas em tom de bajulação, nos eventos evangélicos nos quais Bolsonaro compareceu sistematicamente, foi dado a ele a certeza de que ele seria reeleito. Ao mesmo tempo, promoviam coações nem sempre veladas e lavagem cerebral na mente dos fiéis dessas igrejas. E é essa lavagem cerebral que hoje induz pessoas nas insistentes manifestações antidemocráticas e criminosas em frente aos quartéis, e também nas miríades de pessoas que promovem enxurradas de compartilhamentos que se somam aos de alguns políticos bolsonaristas para espalhar fake news contra as eleições e calúnias que se retroalimentam ou que retroalimentam o discurso de ódio, principalmente contra o presidente Lula. É perceptível o grande número de evangélicos nessas manifestações que se misturam com orações e cânticos e pedidos de intervenção militar, de golpe, e não raras vezes em situações bizarras que ridicularizam ainda mais o evangelho e as igrejas evangélicas. Mas há também uma parcela de católicos instigados por alguns padres bolsonaristas. Enfim, minha amiga e meu amigo, esses homens e mulheres, profetas e profetisas, agiram como se Deus tivesse se comprometido com seus caprichos, suas conveniências e suas vaidades. Veja bem, esses que profetizaram mentiras em nome de Deus, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 22, versículo 28, onde Deus repreende os profetas que falam em nome de Deus, enquanto que ele não falou, tem corresponsabilidade nos atos antidemocráticos e nas suas consequências, até com mortes. E não se pode esquecer, nós não podemos nos esquecermos que eles também foram responsáveis pela disseminação da crença no negacionismo, que matou pelo menos 400 mil pessoas que poderiam ter sido poupadas pela pandemia, pela Covid-19, pois eles sempre assimilaram ou se omitiram quanto ao discurso do presidente Bolsonaro. Malafaia chegou a gravar um vídeo ao defender a abertura das igrejas no auge da pandemia, onde ele profetizava que nenhum crente seria contaminado por Covid dentro das igrejas. Nessa brincadeira, só eu conheci várias pessoas que morreram de Covid, 2 deles, meus vizinhos, inclusive um pastor. Esses pastores e pastoras, se forem mesmo homens e mulheres de Deus, eles devem ter a humildade e vir a público pedir perdão ao povo e até ao próprio Bolsonaro, que apesar da sua obsessão pelo poder, foi sim enganado por eles. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo,
dá um joinha e